Olá, eu me chamo Anne Josana, sou professora de Química do IFPB Campus Cabedelo. Na aula de hoje, nós iremos ver o assunto sobre cálculos químicos, mais especificamente o cálculo ou a constante de Avogadro. Vamos lá? Então, vamos supor que nos deparamos com a seguinte situação prática em um laboratório de química. Então, digamos que a gente tenha recebido uma encomenda de frascos e de tampas desses frascos para fazer uma determinada produção em média escala lá de um sabonete líquido lá no nosso laboratório. Nós estejamos com determinado projeto, certo? Então, nosso objetivo era estar determinando, quantificando a quantidade de tampinhas que vão estar presentes em um saco, e esse saco ele apresenta 5 quilos. Então, vejam, ou a gente tem paciência, né? Teria paciência de estar contando uma por uma das tampinhas que vão estar presentes lá naquele determinada embalagem, ou então a gente pode estar lançando mão de um outro procedimento. Que procedimento seria esse? A gente poderia estar selecionando lá 100 tampinhas, verificando lá a massa daquelas tampas e depois estar fazendo lá uma relação estequiométrica para estar determinando a quantidade total de tampas que vão estar presentes lá naquela nossa embalagem, certo? Então, vamos supor lá que as 100 tampinhas da nossa embalagem, as 100 tampas, têm uma massa de 50 gramas. E que o nosso saco, ele tem um peso total de 5 quilos, ou seja, 5.000 gramas, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma regra de 3. Então, 100 tampinhas tem uma massa lá de 50 gramas. Os 5 quilos vão corresponder a quantas tampinhas? Então, se eu fizer esse cálculo simples, uma regrinha de 3, eu vou estar encontrando lá que em 5 quilos, lá da nossa embalagem, ela vai estar presente lá, possuindo uma quantidade de 10.000 tampinhas, certo? Então, essa analogia, a gente pode também estar lançando mão para estar determinando a quantidade de átomos, quantidade de moléculas, quantidade de íons que estiver presentes em uma determinada massa da minha amostra. Então, vejam, esse cientista chamado Amadeu Avogadro, né, ele determinou que se a gente, lançando mão da massa atômica, da massa molecular, a massa forma que é dado em U, se mudarmos para o grama, e formos contar uma por uma a quantidade de átomos, moléculas ou íons que vão estar presentes naquela massa em grama, né, que corresponde à massa em U, a gente vai sempre encontrar um valor fixo que vai corresponder à constante ou número de Avogadro. E esse número vai valer 6,022 vezes 10 a 23, ou arredondando 6,02 ou apenas 6,0 vezes 10 a 23. Certo? Então, vindo aqui para o slide, né? Então, uma amostra de um elemento com massa em gramas numericamente igual à sua massa atômica apresenta sempre o mesmo número de átomos. O mesmo vai corresponder para as moléculas e para os íons fórmula, certo? Exemplo, aqui nesse quadrozinho, nós temos os átomos de nitrogênio, o átomo de oxigênio e essas duas moléculas aqui. Então, nitrogênio, verificando diretamente na tabela periódica, sua massa atômica corresponde a 14 U. Então, se transformarmos para 14 gramas, nós vamos verificar que 14 gramas de nitrogênio vão conter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Da mesma forma, o oxigênio. A massa do oxigênio, a massa atômica, é 16 U. Se transformarmos para grama, 16 gramas, e formos contar átomo por átomo, se tivéssemos essa paciência de contar quantos átomos vão estar presentes lá em 16 gramas, nós também vamos encontrar esse valor aqui. 6,02 vezes 10 a 23
átomos de oxigênio. Vejam, é um número extremamente elevado e sempre o mesmo. Então, da mesma forma, aqui para as moléculas, né? Eu tenho essas duas moléculas. Molécula da água, 18U. Se trabalharmos em termos de grama, quantas moléculas vão existir na massa de 18 gramas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Da mesma forma aqui para o C12H24. Massa molecular dele, 168U. Em termos de grama, passando para grama, 168 gramas. Vão possuir quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas lá do meu composto. Então, gente, para não confundir e para a gente entender, a constante de Avogadro, que é o número 6,02 vezes 10 a 23, é um número fixo e é um número que sempre vai conter, né? É um número que expressa a quantidade de átomos, moléculas, íons que vão corresponder à massa, seja massa atômica, massa molecular ou massa de íon fórmula expressa em gramas, certo? Sempre a gente vai encontrar esse valor. Então, aqui, três situações só para ilustrar, né? Então, nós temos aqui o mercúrio. Mercúrio, a gente encontra lá na tabela periódica. Massa atômica do mercúrio, 201U. Se eu transformar para U para grama, 201 gramas, e for contar a quantidade de átomos de mercúrio que eu vou encontrar nessa fórmula aqui, nessa quantidade de matéria, eu vou encontrar que em 201 gramas existem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio. Aqui, para a molécula da sacarose. A massa molecular da sacarose vale 342 U. Se eu transformar U para grama, 342 gramas, e for contar quantas moléculas de sacarose vão existir nessa massa que corresponde à massa molecular, né? Eu vou encontrar também esse número lá, porque é a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose. Da mesma forma aqui para a nossa água, né? A massa molecular da água corresponde a 18U, transformar aquilo lá para grama, 18 gramas. Quantas moléculas de água existem em 18 gramas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, ok? Exercício, só para a gente fixar. Então, ele pergunta, né? Quantos átomos existem em 40,08 gramas de cálcio? E aí eu tenho a massa atômica aqui do cálcio na tabela periódica, 40U. E sabendo que uma unidade de massa atômica corresponde a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Veja como é uma massa muito pequena, né? Então, fazendo uma regrinha de três, eu tenho que um átomo de cálcio, ele apresenta 40,08 U. O U, por sua vez, tem a massa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Só para a gente estar coincidindo aqui as unidades, né? Por sua vez, 40,08 gramas vão corresponder a X átomos, certo? Só para a gente determinar, para a gente controlar aquela constante de Avogadro. Então, fazendo aqui o cruz credo, né? Eu vou ter que 40,08 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 vai corresponder a 66,53 vezes 10 a menos 24 vezes o x. Igual a 1 que multiplica 40,08, 40,08. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, fica x igual a 40,08 dividido lá por 66,53 vezes 10 a menos 24. Então, eu fazendo essa divisão aqui inicial, 40,08 dividido por 66,53, eu vou encontrar 0,602. Potência negativa vai passar com potência positiva, vezes 10 elevado a 24. Colocando em termos de notação científica, porque o primeiro número, o número aqui antes da vírgula, ela não pode ser zero, tem que ser um número compreendido entre 1 e 9.
Então, deslocando a vírgula uma casa à direita, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Então, vejam, se vocês fizerem esse mesmo procedimento para todos os átomos da tabela periódica, vocês vão encontrar sempre esse mesmo valor, que vai corresponder à constante de Avogadro. Próximo exemplo, determine a quantidade de átomos, moléculas ou íons existente em letra A, 90 gramas de ferro. Então, letra A, eu sei que a constante de Avogadro sempre vai estar relacionado à massa atômica do elemento químico, ou a massa atômica, ou a massa molecular, ou a massa de fórmula, ou a massa molar, certo? Então, inicialmente, eu sei que o ferro na tabela periódica, a massa dele corresponde a 56, certo? Então, 56 gramas por mol de ferro vai conter quantos átomos? 6,02 vezes 10 a 23. A minha questão pede 90 gramas de ferro, então eu tenho que coincidir as unidades, ó, grama abaixo de grama. 90 gramas de ferro corresponde a X átomos. Então, fazendo cruz credo, eu vou encontrar 56 vezes X, 56X, igual a 90 multiplicado por 6,02 vezes 10 a 23. O número está multiplicando, vai passar dividindo. Então, fazendo aqui inicialmente essa multiplicação, eu vou encontrar esse valor aqui, ó, 541,8. Repito lá a minha potência, 10 elevado a 23, dividido por 56. Então, fazendo essa divisão aqui, 541,8 por 56, eu vou encontrar 9,68 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Então, 90 gramas de ferro possui 9,68 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Outro exemplo, 200 gramas de ácido sulfúrico. Então, vejam, ele está perguntando quantas moléculas de ácido sulfúrico vão existir em 200 gramas. Mais uma vez, eu vou resolver essa questão por uma regra de 3. Na primeira linha, sempre há referência, né? Então, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas do ácido sulfúrico vai corresponder sempre à massa molar da minha substância. Encontrando a massa molar pela forma que a gente já aprendeu em vídeos passados, né, a gente vai encontrar que o ácido sulfúrico ele tem uma massa molar de 98 gramas por mol. 200 gramas abaixo de grama, e aqui X, que é o que a gente quer determinar. Então, fazendo cruz credo, eu tenho que 98 vezes X, 98X igual a 200, que multiplica 6,02 vezes 10 a 23, tá aqui. 98 vai passar dividindo, então fazendo esses cálculos aqui, eu vou encontrar que o x corresponde a 12,28 vezes 10 elevado a 23, deixando em termos de notação científica uma casa decimal antes da vírgula. Eu desloco aqui uma casa, então fica 1,23 vezes 10 elevado a 24 moléculas de H2SO4. Algumas referências que nós utilizamos. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente continua no próximo vídeo.